Questão 51 da Banca Fundatec. A questão 51 é uma questão sobre média aritmética. Então, a gente precisa somar todos os valores e dividir pela quantidade. Pedro quer calcular a média diária de seus gastos na padaria em uma semana. Então, ele coloca aqui uma semana são 7 dias, mas a gente tem que ver se ele foi 7 dias realmente na padaria. Ele foi à padaria 6 dias por semana, então cuidado, tá? Que a gente não vai dividir por 7, vai dividir por 6, de segunda-feira a sábado. Então, a média vai ser a soma, né, dos valores que a gente vai ter em cada um dos dias. Vou colocar aqui em cima, ó, segunda, terça, quarta, quinta, sexta e sábado. Então, eu tenho que somar, tá, cada um dos valores que ele gastou na padaria por dia e dividir por 6, porque ele não foi os 7 dias, tá? Ele foi apenas 6 dias da semana. Ele gastou em 2 dias, tá? De segunda-feira a sábado. Ele gastou em 2 dias, segunda-feira e quarta-feira, a quantia de R$ 12,50 por dia. Então, na segunda, ele gastou R$ 12,50 e na quarta, ele também gastou R$ 12,50. Em 3 dias, terça-feira, quinta-feira e sexta-feira, a quantia de R$ 13,00. Então, na terça foi 13, na quinta também foi 13. Então, vamos anotando aqui os valores e já colocando aqui a soma. E na sexta, 13. E no último dia, sábado, gastou 26. Então, R$ 26,00. Qual o valor médio diário gasto por Pedro na padaria durante essa semana? Então, a gente soma todos esses valores e divide por 6. Então, a soma desses valores vai dar 90. Vamos dividir 90 por 6. 90 dividido por 6 vai dar 15. Então, o gasto médio diário dele foi R$ 15,00. Alternativa correta na questão, letra A. Questão 52 da Banca Fundatec. Heitor e Antônia são pais de Alice. Eles foram a um restaurante onde o valor cobrado pela refeição é individual e os pratos são pesados. O prato de Heitor custou R$ 23,50. Então vamos colocar aqui, ó, Heitor, o prato dele custou R$ 23,50. O almoço de Antônia foi R$ 17,50. Então vamos lá, Antônia. Para você que está aí no Rio Grande do Sul, né? 17,50, tá? R$ 17,50. E o prato de Alice foi R$ 9,00. Então vamos somar aqui quanto deu as refeições deles, né? E depois a gente soma aqui, ó, além da comida, com R$ 10 em bebidas. Então, 0, 5 com 5, 10, põe o 0 e vai 1. Tá? 1 com 3, 4, com mais 7, 11, com 9, 20. Põe o 0 e vai o 2, 2, 4, 5. Então, R$ 50 de comida. Então, a parte de comida aqui, né, juntando aqui o valor dos pratos deles, vai dar R$ 50. Com mais R$ 10 das bebidas, o valor gasto no restaurante foi de 50 com mais 10, totalizou aí R$ 60. Podemos marcar a letra C e seguir para a próxima questão. Questão 53 da Banca Fundatec. A operação de radiciação abaixo está utilizando o conjunto dos números naturais. Quem são os números naturais? São os números inteiros e positivos a partir do zero. Então, 0, 1, 2, 3, 4 e assim sucessivamente até o infinito. Quer dizer, nós não temos aqui, ó, números negativos dentro das raízes. A partir dessas informações, assinale a alternativa que indica corretamente a raiz dessa operação. Então, vamos calcular. Por onde é que a gente vai começar a calcular essa raiz? Vamos começar pela parte mais interna, tá? Então, primeiro a gente vai calcular a raiz do 9 e vai substituir aqui, no caso. Então, vamos escrever a nossa raiz. Aqui vai ficar o 31, tá? Aqui vai ficar o 21, do jeito que está lá. E aqui vai ficar o 13. Junto com o 13, vou resolver primeiro aqui a raiz do 9. A raiz do 9 vai ser 3. Vou somar com 13. 3 com 13, 16. Vou calcular a raiz de 16, tá? A raiz de 16 é 4. Então, colocamos aqui, ó. 21 mais 4, 25. Somamos. 25. Calculamos a raiz de 25, que é 5, tá? Somamos aqui com 31, que vai dar 36. E aí, por fim, né, a última raiz é a nossa resposta.
que é o 6. Então, a alternativa correta na questão, letra D, podemos marcar e seguir para a próxima. Questão 54. Considerando x igual a 0,3 mais 2 elevado ao quadrado dividido por 2 elevado a 0. E y igual a raiz cúbica, note que aqui o índice da raiz é 3, vezes 1/8. O valor do produto entre x e y é. Então, vamos calcular primeiro o x, tá? Reduzir aqui o valor e depois a gente reduz o y e no final a gente faz o produto. Então, aqui vai ficar 0,3 mais 2 ao quadrado é 4, colocamos aqui o 4, dividido por 2 elevado a 0, que é 1. Então, aqui vai ficar 4,3 dividido por 1, que é 4,3. Fiz o x, agora a gente vai fazer o y. O y é a raiz cúbica de 64 vezes 1/8. Então, a gente vai deixar aqui por enquanto, para calcular a raiz cúbica, a gente precisa decompor 64. Fatores primos. Então, por 2, 32, por 2, 16, por 2, 8, por 2, 4, por 2, 2, por 2, 1. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou observar aqui qual é o índice da minha raiz, tá? O índice é 3, então eu vou tentar escrever os fatores primos elevado à terceira. Então, eu tenho 1, 2, 3, então vai ficar 2 à terceira, vezes 1, 2, 3, ó, 2 elevado à terceira. E vou substituir aqui. Y é igual a raiz cúbica, tá? De 2 elevado à terceira, vezes 2 elevado à terceira, vezes 1 sobre 8. Então, vou deixar dessa forma. Essa raiz cúbica, ela afeta tanto o primeiro 2 quanto o segundo. Então, eu posso escrever como a raiz cúbica de 2 à terceira, vezes a raiz cúbica de 2 à terceira, vezes 1 sobre 8. A raiz cúbica a gente pode eliminar aqui, então vai ficar 2 vezes 2 vezes 1/8, tá? Isso aqui vai ser uma forma de fazer. Eu vou fazer de outra forma também. Vou deixar aqui por enquanto. A gente vai fazer de outra forma que vai encontrar o mesmo resultado. 2 vezes 2, 4, vezes 1, 4 sobre 8. Simplificando, né? 4 por 4 dá 1. E 8 por 8, e 8 por 4, aliás, dá 2. Então, o resultado de y é 1/2. Aí, anota aí, tá? Esse 1/2 que eu vou fazer de outra forma, para você aprender a fazer de outro jeito. Então, olha só. Raiz cúbica de 64. Raiz cúbica de 64. Vou fazer a decomposição por 2, 32, por 2, 16, por 2, 8, por 2, 4, por 2, 2 e por 2, 1. E aqui a gente ficou com 2 à terceira vezes 2 à terceira, certo? Então, era assim que estava. O que a gente pode fazer? Aqui no caso, a gente pode usar uma propriedade, ó. A elevado a n vezes b elevado a n. Note que aqui, ó, o índice, né, o expoente é o mesmo. Então, eu posso dizer que é a vezes b elevado a n, tá? Isso é uma propriedade aqui da potenciação. Por exemplo, 2 elevado à terceira vezes 3 elevado à terceira. Eu posso escrever como 2 vezes 3 elevado à terceira. Só que aqui no caso, os dois são iguais. Então, eu posso escrever como 2 vezes 2 elevado à terceira. 2 vezes 2 à terceira, 4 elevado à terceira. Se a gente fizer aqui 4 vezes 4 vezes 4, dá exatamente 64. Então, outra forma de fazer lá a raiz cúbica, né, de 64, vou fazer aqui de outra forma. É nós escrevermos 4 elevado à terceira, tá? Raiz cúbica de 4 à terceira, que resultaria direto em 4. Então, tem esses dois caminhos para a gente utilizar. Vou voltar aqui, tá? Se eu fizer assim, não tem problema, mas eu poderia ter feito aqui direto assim, ó. 4 à terceira, tá? E aí, ó, vou apagar aqui para a gente diminuir essa quantidade de contas. Então, aqui 4 à terceira, ó, simplificaria, ficaria 4 vezes 1/8, e aí de cara a gente teria aqui 1/2, né? Simplifica aqui por 4. 4 por 4 e 8 por 4, resultando em 1/2. Agora a questão pede o produto. Então, eu vou fazer o produto. Vou pegar esse fator e esse aqui e vou multiplicar. Tá? Então, vou multiplicar esses dois fatores para a gente finalizar aqui a nossa questão. Vai ficar 4,3 vezes, tá? Vezes 1/2.
Então, multiplicar por 1 meio é dividir por 2. Então, vai ficar 4,3 dividido por 2. 4,3 dividido por 2, 2,15. A alternativa correta na questão, letra D, podemos marcar e seguir para a próxima. Questão 55 da Banca Fundatec. Referente aos conjuntos numéricos, analise as assertivas abaixo, assinalando V se verdadeiras ou F se falsas. Olha só, nós temos aqui 4 assertivas e devemos julgá-las como verdadeira ou falsa. A ordem correta de preenchimento dos parênteses de cima para baixo é. Então vamos para a nossa primeira assertiva. O número -3 pertence ao conjunto dos números naturais e ao conjunto dos números inteiros. A primeira assertiva está errada. Por quê? Porque os números naturais são formados apenas por números inteiros positivos. Então, nós não temos dentro do conjunto dos números naturais o valor -3. Graficamente, nós teríamos o seguinte, aqui os números naturais, depois nós teríamos os números inteiros, e aí sim, o -3 ele faz parte aqui do conjunto dos números inteiros. Porém, não faz parte dos números naturais, podemos colocar aqui um falso. Todo número racional é também um número real. Então, vamos completar aqui os nossos conjuntos. Nós temos também o conjunto dos números racionais, representado pela letra Q, que são as frações, né? Tanto positivas quanto negativas. Eu vou colocar aqui esses dois exemplos. E temos, depois, né, dos números racionais, os números irracionais. Os números irracionais, eles não podem ser representados como frações, tá? Os racionais são todos aqueles que podem ser representados na forma A sobre B, né, no caso que é uma fração, com o B diferente de zero. O B não pode ser zero. E os irracionais, não, eles não podem ser representados como frações, né? O π, por exemplo, a raiz de 2, se a raiz for de um número que não for exato, vai ser um número irracional. Quando eu junto esses dois grandes conjuntos aqui, tá? Dentro de um conjunto maior, que é chamado de números reais, eu fecho aqui o conjunto dos números reais. Tem outro conjunto? Tem. Um acima desse aqui, que seriam os números complexos. Porém, para questões da Banca Fundatec, na sua grande maioria dos editais, nós vamos trabalhar com esses conjuntos. Então, vamos recapitular aqui quem são eles. Conjunto dos números naturais, que são os inteiros positivos. Os números inteiros, que aí vai entrar tanto positivo quanto negativo. Os números racionais, que são as frações, né? Os números que podem ser representados como frações. E aí entra, né, os números fracionários, decimais exatos, dízimas periódicas, tá? São os números que podem ser representados como frações. Os irracionais, que não podem ser representados como frações, e o conjunto dos números reais, que nada mais é do que juntar todos eles, tá? Quando a gente fala números reais, é a junção de tudo. E aí ele diz aqui o seguinte, olha, todo número racional também é um número real. Isso aqui é verdadeiro, porque o conjunto dos números racionais, ele é um subconjunto dos números reais. Então, isso aqui é verdade. Vou colocar aqui um Vzinho. Todo número irracional é também um número racional. Não, olha só. Se o número é racional, certo? Ele não é irracional. E se ele é irracional, ele não é racional. Isso aqui, ó, não se junta nunca. Se ele for racional, não é irracional. E se ele for irracional, ele não será racional. São conjuntos que a gente chama de disjuntos. Um não tem nada a ver com o outro. Então, isso aqui é falso. 2 e 3 são exemplos de números naturais. Sim, os números naturais são os inteiros positivos. Então, o 2 e o 3 são números naturais. Portanto, a sequência correta vai ser falso, verdadeiro, falso e verdadeiro. Letra A, nossa alternativa correta. Podemos marcar e seguir para a próxima questão. Questão 56. Determine a união entre os intervalos. Temos aqui o intervalo aberto no 2 até o 5, fechado, tá? Esse colchete voltado para fora indica que o intervalo é aberto. E ele voltado para dentro indica que o intervalo é fechado. Unido aqui, ó, com o intervalo de 4 até 7. Então, vamos montar aqui os intervalos para a gente fazer a união. O primeiro intervalo vai do 2, aberto no 2, até chegar no 5, tá? Como aqui está voltado para o 5, aqui vai ser fechado. A gente coloca a bolinha fechada. 5. O segundo intervalo vem de 4 até 7, fechado para os dois. Então, nós vamos ter aqui o 4
intervalo vai estar fechado aqui no 4 e ele vai lá até o 7. Então, vou fechar aqui no 7 também. Como a questão pede a união, a gente vai pegar desde a parte mais extrema aqui, que é o 2, até a parte mais extrema aqui, que é o 7. Então, a gente vai ter aberto em 2, que é a parte mais extrema aqui à esquerda, que é o lado esquerdo, e a parte mais extrema ao lado direito. Então, ó, o nosso intervalo vai de 2 até 7, porém vai ser aberto no 2, tá? Aberto no 2 e fechado no 7. Isso aqui vai ser a união entre esses dois, tá? E juntar esses dois intervalos. Como é que eu represento essa junção? A gente vai ter aqui aberto para o 2, ó, voltado para fora, tá? Até chegar no 7. E aí, para o 7, a gente vai voltar aqui o colchete em direção ao 7. Esse colchete, ele vai dizer para mim se o intervalo é aberto ou se o intervalo é fechado. No caso, vai ser aberto para 2 e fechado para 7. E a alternativa correta vai estar aqui na letra E. Tá? Aberto para 2 e fechado para 7. Questão 57 da banca Fundatec. Sejam A e B números reais positivos. Tá? Essa informação é super importante para a gente trabalhar aqui na questão. E os números, eles são números reais positivos. Então, considere as seguintes afirmações. E aí a questão me dá aqui, ó, 3 afirmações. E ela quer saber quais são as afirmativas sempre verdadeiras. Então, vamos olhar aqui a primeira. A primeira me diz o seguinte, ó. E a raiz de A é um número real. Lembrando que tanto A quanto B são números reais positivos. Então, a gente pode supor algum valor só para testar. Vamos supor que o A seja 2 e que o B seja 3, para a gente ir testando aqui, tá? Então, aqui nós teríamos a raiz de 2, tá? A raiz de 2 é um número irracional, mas sendo um número irracional, é um número real, sim, positivo. Como é que a gente verifica isso? Lá nos conjuntos numéricos, nós vamos ter primeiro o conjunto dos números naturais, 0, 1, 2, 3, são os inteiros positivos. Depois nós temos o conjunto dos números inteiros, que são os negativos. Então, aqui vai entrar menos 1, menos 2, menos 3, todos os números inteiros que sejam negativos. Depois nós vamos ter aqui, ó, o conjunto dos números racionais, que são os que podem ser representados na forma A sobre B, na forma de uma fração. Entra aí os decimais exatos, as dízimas periódicas, tá? E entra também as frações, tanto positivas quanto negativas, tá? Então, pode representar como uma fração, eu vou chamar aqui de número racional. Depois nós temos os números irracionais. Os irracionais nós não conseguimos representar na forma de fração. Vão ser aí raiz de um número que não vai dar exato, o π, a raiz cúbica de algum número que também não vai dar exato. Vou pegar aqui raiz cúbica de 5. Quando eu junto esses dois conjuntos, tá? Juntando aqui esses dois conjuntos, nós vamos ter os números reais, tá? Representados apenas pela letra R. Aqui no caso, ele diz o seguinte, ó, e os números são números reais positivos. Então, significa que dentro desse fator aqui, ó, sempre vai vir um número positivo. Ele pode ser um número inteiro, tá? E pode ser também um número fracionário, mas ele tem que ser positivo. E aí, quando nós calculamos, né, eu posso ter um número aqui que não vai dar uma raiz exata, mas o A, por exemplo, poderia ser 100, tá? E aí, se a gente fizer aqui a raiz de 100, o resultado é quem? 10. Então, o que ele quer questionar aqui no caso, né? E o resultado vai ser um número real. Isso aqui procede, tá? Vai ser um número real. Quando é que o resultado não seria um número real? Se o valor dentro da minha raiz fosse um número negativo, por exemplo, menos 1. Aí nós teríamos um número imaginário, não estaríamos aqui dentro do conjunto dos números reais. Tem um conjunto que vem depois desse, é um conjunto chamado números complexos. E aí seria a raiz de número negativo. Mas, normalmente, a própria banca, né, a Fundatec, ela não cobra no edital números complexos. Se ela não coloca lá o conjunto dos complexos, ela não vai trabalhar com raiz de número negativo. Então, aqui, ó, o número vai ser um número positivo, que é como ela coloca, e o resultado sempre vai ser dentro aqui do conjunto dos reais. Pode ser um número
natural, né? Por exemplo, se eu faço aqui a raiz de 100, o resultado é 10, é um número natural, é um inteiro positivo. Pode ser um número irracional, por exemplo, 2, né? Raiz de 2 vai dar um número que eu não consigo representar como fração, porém ele continua sendo um número real. Então aqui, ó, está correto. Primeiro item está correto. Quando nós resolvemos esse tipo de questão, o que a gente pode fazer? Eliminar algumas alternativas à medida que eu vou desenvolvendo. Então, não pode ser a letra E, ele coloca apenas 2 e 3, não pode ser a B e nem pode ser a C. Vai ser a A ou vai ser a D. Então, por exclusão, a gente já sabe ó, que isso aqui é falso, tá? Isso aqui é errado. Porque ou é essa sozinha ou ambas, né? A 1 e a 2. Agora eu vou trabalhar aqui, ó, vou deixar esses dois fatores, vou trabalhar com esse desenvolvimento. Esse desenvolvimento aqui seria um desenvolvimento lá dos produtos notáveis, tá? Aqui é o quadrado da soma. Então, se você está se preparando certinho, tá fazendo as anotações de acordo com as questões, aqui você vai ter o quadrado da soma, tá? Como é que a gente desenvolve esse quadrado da soma? Então, o item 2, ele traz o seguinte, ó, que A ao quadrado mais B ao quadrado vai ser menor, tá, do que A mais B elevado ao quadrado. Nós vamos desenvolver esse produto notável e vamos verificar o que vai sobrar. Então, aqui vai ficar A ao quadrado mais 2AB mais B ao quadrado. O quadrado da soma, né? O quadrado da soma é o quadrado do primeiro mais duas vezes o primeiro vezes o segundo termo, mais o segundo termo ao quadrado. Aí note que aqui eu tenho A ao quadrado e aqui também. Aqui eu tenho B ao quadrado e aqui também. Então eu elimino, aqui sobra 0, 0 é menor que 2AB. Isso aqui está correto. Outra forma de verificar seria substituir valores e verificar se fica menor mesmo. Por exemplo, 2 ao quadrado mais 3 ao quadrado menor do que 2 mais 3 ao quadrado. 4 mais 9 menor do que 5 ao quadrado. 13 menor que 25. Note que quando eu substituo valores para A e para B, números reais positivos, a gente vai ter essa situação, tá? Então, aqui também está correto, tá? E o último a gente já pode colocar que é falso, porém eu vou trabalhar com ele aqui para a gente ver, tá? Como é que a gente trabalha com esse logaritmo? Deixa eu tirar aqui esses conjuntos. Aí ele coloca que esse logaritmo aí vai ser um número irracional. O que vem a ser um número irracional? Um número que não pode ser representado como fração. Então ele está dizendo para mim o seguinte, olha, quando você fizer o logaritmo de A, tá? Eu vou colocar aqui que o resultado vai ser x. O logaritmo, quando está escrito apenas log, a base aqui é 10, tá? Aqui é a base, aqui é o logaritmando e aqui é o logaritmo. Então, o log de 10, o log de A na base 10, eu estou chamando aqui de x. Portanto, o A vai ser 10 elevado a x. Lembrando que ele não fala aqui com relação ao valor de x, tá? do resultado, mas ele me diz o seguinte, ó, que tanto A quanto B são números reais positivos. E aí, esse x, ele tanto pode ser um número negativo quanto um número positivo. Eu vou colocar valores para a gente verificar. Por exemplo, se fosse 10 elevado a menos 1, tá? Se o x aqui fosse menos 1. Esse resultado seria 1 sobre 10. Mas olha só, 1 sobre 10 é um número racional, tá? Um número que pode ser escrito como uma fração. Se o valor do x aqui fosse positivo, a elevado a igual a 10 elevado a 1, por exemplo, seria 10. E também é um número racional, porque eu posso colocar um 1 aqui embaixo e representar como uma fração. Então, de qualquer forma, tá? O log de A, que é um número real positivo, vai ser sempre um número racional. Eu vou sempre poder colocar esse resultado, né, esse resultado x, tá, na forma de fração. O resultado de A, aliás, sempre na forma de uma fração. Então, isso aqui é falso, mas a gente consegue fazer também por eliminação. Como a gente verificou que o primeiro é verdadeiro, já eliminou aqui e aqui. E note que não aparece mais o 3. Então, não vai ser sempre verdadeiro. A alternativa correta na questão, no caso, foram os itens 1 e 2.
tá? Vou até destacar aqui, ó, a raiz de A, sendo ele positivo, tá? O A positivo é um número real e A ao quadrado mais B ao quadrado é menor do que A mais B ao quadrado, né? No caso aqui, ele fez um produto notável, o quadrado da soma, alternativa correta na questão, letra D. Essa é uma das poucas questões da banca que traz um pouco mais de conteúdo, tá? Para ser analisado. Normalmente, ela coloca as questões um pouco mais tranquila. Essa daqui foi uma exceção. Ela colocou logaritmo, colocou produto notável e colocou radiciação. Questão 58. Sobre os conjuntos numéricos, analise as assertivas a seguir. Uma primeira coisa a fazer nesse tipo de questão é relembrar quem são os conjuntos numéricos. Nós temos o conjunto dos números naturais, que é o primeiro conjunto, tá? Onde nós vamos ter os números inteiros e positivos a partir do zero. Então, 0, 1, 2, 3 e assim sucessivamente. Depois, nós vamos ter aqui o conjunto dos números inteiros, representado pela letra Z, onde vão entrar os números positivos e negativos. Então, vai aparecer aqui o menos 1, menos 2, menos 3, até menos infinito. Depois, nós temos o conjunto dos números racionais, representado pela letra Q, onde dentro desse conjunto nós vamos ter todos os números que podem ser representados na forma de fração. Então, nós vamos ter os decimais exatos, por exemplo, 0,1. Nós vamos ter as dízimas periódicas, e são números que a gente consegue transformar aqui em frações. E as frações, né, propriamente dito, um meio, vou usar aqui um negativo, ó, menos meio. Ah, os números racionais, eles podem ser negativos? Pode, eu posso ter frações negativas. Depois nós vamos ter os números irracionais, que são os números que não podem ser representados como frações. Então, nós temos aí o π, raiz de 2, raiz de 3. São os números que não dá para a gente representar como uma fração. E depois, para juntar tudo isso, nós criamos um conjunto maior, que é o conjunto dos números reais, tá? Os números reais nada mais é do que a junção entre os racionais com os irracionais. Feito isso, feita uma pequena revisão, agora a gente faz a aplicação. Todos os números reais pertencem ao conjunto dos números racionais? Não, é o contrário. Os racionais vão estar dentro dos reais e não o contrário. Então, isso aqui, ó, está errado. Vou colocar um xizinho. A segunda afirmação. Pertencem ao conjunto dos números irracionais, que são os que não podem ser representados como fração, somente os números negativos e decimais? Não, tá? Os números irracionais são os números que não podem ser representados como frações. A terceira afirmação. O conjunto dos números naturais é composto apenas por números inteiros positivos. Correto. Números naturais são os inteiros positivos. Então, isso aqui, ó, podemos marcar que está correto. E a quarta afirmação são exemplos de números pertencentes ao conjunto dos números irracionais, raiz de 2 e π. Então, isso aqui também está correto. Portanto, vai estar correto apenas 3 e 4. Então, vamos buscar aqui nas alternativas. A alternativa correta vai estar aqui, ó, na letra E. Apenas 3 e 4 está correto. Então, aqui esse tipo de questão é interessante para você fazer a revisão dos conjuntos. E outra informação importante. Os concursos da Banca Fundatec sempre, né, aparece alguma coisinha ali com relação a conjuntos numéricos para você fazer esse enquadramento, tá? Quem está dentro de quem, se tais elementos pertencem ou não a determinado conjunto numérico. Então, isso aqui é importantíssimo para estudar, porque normalmente cai na prova. Questão 59. Referente aos conjuntos numéricos, analise as sentenças abaixo. Primeira coisa a fazer nesse tipo de questão é listar aqui todos os conjuntos numéricos. Então, o primeiro conjunto é o conjunto dos números naturais, que são os inteiros positivos a partir do zero. Então, você coloca aqui, ó, alguns elementos e coloca aqui o conjunto dos números naturais. Depois, nós temos os números inteiros, representado pela letra Z, onde vão entrar ali, além dos inteiros positivos, vão entrar também os negativos. Então, menos 3, menos 2, menos 1. É só para você lembrar que aqui dentro desse conjunto vai tanto os positivos quanto os negativos.
Depois nós vamos ter aqui o conjunto dos números racionais, representado pela letra Q, que são os números, né, são os valores que podem ser representados na forma de fração. São os decimais exatos, por exemplo, 0,1, são as dízimas periódicas, pois podem voltar a ser uma fração, né? A gente calcula a fração geratriz de uma dízima periódica, as frações propriamente ditas, e que também podem ser tanto positivas quanto negativas. Depois nós vamos ter aqui o conjunto dos números irracionais, tá? Eu vou colocar aqui um izinho, que são os números que não podem ser representados como frações, por exemplo, o π ou as raízes aí que não dão exatos. E quando a gente junta esses dois grandes grupos, né? Porque aqui eu tenho os racionais e os irracionais. Aí dentro dos racionais eu tenho os inteiros e dentro dos inteiros eu tenho aqui os naturais. Quando eu junto os dois, a gente chama isso aqui de números reais. Feito isso, a gente consegue analisar aqui as alternativas, tá? Aliás, as sentenças. Primeira sentença. Pertencem ao conjunto dos números racionais, tá? Racionais. Quem são os números racionais? São os números que podem ser representados como frações. Então, tudo que tiver aqui dentro, ó, do que eu vou circular de amarelo, são considerados números racionais, inclusive os inteiros e os naturais. Eles também são números racionais, porque eles podem ser representados como frações. Todos os números naturais, inteiros, reais e racionais, não. Todos os números naturais e inteiros, sim. Agora, os números reais vão englobar também os irracionais. Então, isso aqui, ó, está fora. Tá? O item 2. São exemplos de números inteiros. Menos 3, menos 2, 0, 2 e 3. Correto. Os inteiros tanto vão ser os negativos quanto os positivos. Então, isso aqui está ok. O terceiro item. É verdade que todo número irracional é racional? Jamais. Se ele for irracional, ele não será racional e vice-versa, tá? Esses dois conjuntos aqui, eles são separados, tá? Eles são conjuntos disjuntos. Se um número ele é irracional, jamais será racional e vice-versa. Então, isso aqui, ó, tá fora. A quarta afirmação diz o seguinte: é verdade que todo número inteiro é irracional e real? Não, ele não vai ser irracional. Por quê? Porque todo número inteiro pode ser representado como uma fração. Por exemplo, menos 3. Tá, se eu quiser representar o menos 3 como uma fração, vai ficar menos 3 sobre 1. Então, os números inteiros serão números racionais e jamais serão números irracionais. Porém, tá, os números inteiros também vão estar dentro dos números reais. Aqui nesse caso, tá, o que está errado é que ele considerou que o número seria irracional. Todo número inteiro, tá? Todo número inteiro é um número racional e também um número real. Então, isso aqui também está fora. Olhando aqui para as alternativas, né? Quais estão corretas? Apenas a 1? Fora. Apenas a 2? Sim, apenas a 2 está correta, tá? As demais, as outras 3, 1, 3 e 4 estão erradas. Então, apenas a 2 está correta e a alternativa correta na questão é a letra B. Nós podemos marcar e seguir para a próxima. Questão 60, uma questão sobre expressões aritméticas. Considerando que A igual a 0,2 mais 0,3, B igual a raiz de 64 e C igual a 3 elevado a 0, o valor de A mais B vezes C é igual a letra A, 24,5, letra B, 21,5, letra C, 8,5, letra D, 9,5 ou letra E, 6,5. Então, vamos calcular primeiro A, 0,2 mais 0,3, 0,2 mais 0,3, né? Vírgula abaixo de vírgula, 2 com 3, 5. Então, temos aqui 0,5. O B é igual a raiz de 64, que é 8, pois 8 vezes 8 dá 64. E o C corresponde aqui a 3 elevado a 0. Qualquer número elevado a 0, com exceção do próprio zero, resulta em 1. Então, aqui no caso, C vale 1. Agora, vamos para a nossa expressão. A mais B vezes C. O A é 0,5, o B vale 8
e o C vale 1. Então, temos aqui 0,5 mais 8 igual a 8,5. Alternativa correta na questão, letra C. Podemos marcar e seguir para a próxima.